Olá pessoal, eu sou o Michael, agente comunitário de saúde, e dando prosseguimento então a essa série Crescendo Saudável, a gente vai falar sobre uma questão bastante importante, tá? Que são questões de acidentes domésticos envolvendo crianças e como evitar ele. Então, bora pro vídeo. Então pessoal, antes de iniciar o vídeo, aqueles recadinhos básicos que a gente sempre tem no nosso canal, né? De se inscrever, né? Faça parte do crescimento do nosso canal, se inscrevendo, tá? Se possível, deixando aquele like para ajudar a fortalecer o nosso canal, compartilhar com um colega de profissão que ainda não conhece o nosso canal. Aqui a gente sempre tem informações sobre o ESUS, tá? Dicas sobre o ESUS, tutoriais sobre inconsistência e vídeos sobre grupos, né? E outras questões que a gente vai trazer ao longo do tempo aqui para o canal, tá? O vídeo de hoje, então, ele vai ser basicamente sobre questões de ambiente seguro para a criança e qual é o papel que a gente de saúde tem nesse processo, tá? Então, o que é o acidente? O acidente é basicamente uma coisa que a gente não queria ter, né, ou passar, então a gente quer evitar se machucar e machucar as nossas crianças. E um acidente ele pode ser uma queda, um tropeço ou algo que cause algum tipo de machucado, tá? Por que é importante, então, prevenir o acidente, principalmente nessa fase da criança recém-nascido e a criança ao longo do tempo, tá? Qual a importância, então, da gente prevenir esse acidente para as nossas crianças, tá? Um acidente, dependendo do tipo de gravidade que ele pode ocorrer, pode trazer alguns percalços para o desenvolvimento da criança. Claro que existem diferentes tipos de acidente. Uns são mais leves, outros um pouquinho mais sérios, né? Então a gente sempre tem que tentar criar um ambiente seguro para essa criança evitar de ter algum tipo de problema, tá? E como é que a gente cria esse ambiente seguro, então? A gente vai traçando algumas estratégias, como cantos, os cantos dos móveis, das mesas. Normalmente eles são pontiagudos, eles são no formato de bico, né? Ele tem formato de bico. Então a gente pode fazer o quê? Principalmente a criança quando está aprendendo a engatinhar ou a dar os primeiros passos, às vezes eles não têm controle sobre o corpo, podem se inclinar muito rápido para frente ou para trás. Então o que a gente faz? A gente coloca acolchoados nessas bordinhas de mesa ou outros móveis que a gente possa ter, para quê? Para evitar que a criança bata com a cabeça ali, possa realizar um corte ou até algo mais sério. Então a gente coloca essa proteçãozinha ali para as crianças, tá? Outra coisa que a gente pode evitar, principalmente para quedas, é a questão de tapetes, tapete dentro de casa, principalmente tapetes que são lisos, que são mais escorregadios. Se ele tiver aquelas borrachinhas de baixo que são antiaderentes, né, que eles ficam mais firmes, não é tão problemático, né? Só que muitas vezes as pessoas têm em casa aqueles tapetes de porta que são mais escorregadios, então a criança não está tão acostumada ao seu equilíbrio ainda, ela pode subir ali e escorregar, até propriamente tropeçar no próprio tapete. Então, são questões que a gente tem que ficar cuidando, em alerta, tá? Outra questão muito importante é a questão de tomadas, tá? A criança tem uma curiosidade muito grande com tomadas, e fogo e outros elementos que a gente pode ter na casa, né? Então, nós vamos falar especificamente primeiro das tomadas, tá? Como ela tem aqueles formatos bonitinhos, às vezes de boquinhas, né? Que elas estão a partezinha mais para dentro ali, a criança pode achar que aquilo é interessante e colocar o dedo, então a gente sempre tem que ter esse cuidado de tomadas muito baixas, próximas ao chão, ou onde a criança tem acesso, de colocar aqueles protetorzinhos que tem, tá? Que a gente coloca dentro da tomada ali, para evitar que a criança entre em contato com a eletricidade, tome choque, tá? Porque assim, provavelmente as pessoas levam algum choque ao longo da vida, tá? E a gente sabe que a sensação é bem desconfortável. E a criança, como ela está no processo de desenvolvimento, o choque muitas vezes pode ser mais prejudicial, tá? Então a gente sempre tem que evitar esse contato com as tomadas, tá? Outra coisa que a gente tem é que criança adora brincar com fogo, né? Adoração por fogo. Inclusive
tem uma criança aqui da área que eu atuo, e ela causou um acidente bem sério na casa da avó dela, que ela começou a juntar pedaços de folha e coisas que tinham pelo pátio e colocou fogo do lado do chalé da avó dela e acabou que, infelizmente, o chalé foi totalmente consumido pelo fogo, tá? Ninguém teve nenhum problema sério de saúde, tá? Só foram as perdas materiais mesmo. A comunidade depois até se prontificou e ajudou e construiu uma casa para ela, né? Onde era o chalé foi construído com alvenaria, né? Mas é uma questão que a gente sempre tem que ter cuidado, porque criança adora realizar atividades mais arriscadas, principalmente com fogo, eles têm uma fascinação. Então a gente tem que sempre ficar atento. Tá? Felizmente não aconteceu nada nem com a criança, nem com a avó, ambos estão bem, né? Mas são riscos que a gente tem que evitar. Então tem que tomar cuidado ao máximo com essas questões. Né? A questão então de escadas, tá? Algumas casas têm escadas, outras não vão ter, né? Mas a questão de colocar guarda-corpos na frente da escada, né? Para evitar que a criança suba ou que a criança desça sem um acompanhante. Também a questão de brinquedos adequados, tá? A gente sabe que o Inmetro ele é bem rigoroso nessa questão dos brinquedos. Cada brinquedo tem uma faixa etária pré-definida, tá? E isso não é uma questão de dizer, o Inmetro quer impor coisas, não, ele sabe por causa que as crianças menores de idade ela tem um costume muito particular da própria idade, que é levar brinquedos à boca, ao nariz, ao ouvido, tá? Então evitar aqueles brinquedos muito pequenos para crianças recém-nascidas e nos primeiros anos, por causa que a curiosidade não vai ser levar à boca, ao nariz, ao ouvido, né? Então evitar que isso possa causar um acidente para a criança. Então, basicamente, o agente comunitário de saúde, ele tem esse papel e a missão de prevenir esses acidentes, e a gente vai fazer isso como? Nas visitas domiciliares que a gente faz à comunidade, né, como a gente tem acesso aos lares e ao ambiente que essa criança está, a gente vai dar dicas para os pais, para os responsáveis, tá? E as dicas muitas vezes até podem ser personalizadas. Por exemplo, se a gente for visitar uma casa que tem um segundo piso, vai ter uma escada. A gente vai orientar a colocar esse guarda-corpos, aquelas gradezinhas na frente e em cima. Tá? Não vai ser uma mesma orientação para uma casa onde não tem um segundo piso. Então a gente coloca essas orientações mais específicas. Tá? A gente pode ter casas que tem muitos móveis que tem quinas, que tem possibilidade da criança se machucar, a gente vai recomendar o acolchoamento dessas quinas. Outras casas não, vai ser a questão de a criança tem muita fascinação por fogo ou por água. A água também é extremamente perigosa por causa da questão do afogamento. Então a gente vai dar essas orientações. Então a gente sempre tenta orientar os pais a esses cuidados básicos com as crianças, né? Porque criança, assim, é um minuto de desatenção, ela já está em outro canto fazendo alguma coisa. Tanto que um dos acidentes mais comuns que a gente tem doméstico com crianças é a questão de produtos químicos, de produtos de limpeza, tá? Que a gente sempre recomenda deixar fora do alcance das crianças, se possível, numa parte mais elevada, onde ela não tem acesso, porque a criança, por natureza, é curiosa e pode acabar ingerindo esses produtos, né? Podem fazer um mal para ela, né? Então a gente evita e orienta sobre isso, tá? A gente pode fazer campanhas propriamente educativas, tá? Se a gente perceber que a comunidade está tendo muitos acidentes infantis, a gente faz uma atividade junto com a comunidade, convida alguém para orientar, principalmente questão de bombeiros, né? Orientação sobre como evitar acidentes, aquela questão do engasgo das crianças pequenas, né? As técnicas que existem para desengasgar, a orientação de procurar ajuda se alguma coisa acontecer, ligar para os bombeiros, para a polícia, ou procurar uma unidade básica ou um atendimento mais avançado, como pronto-socorros, UPAs, entre outros. Tá? Ter essa rede de apoio, então, é justamente essa questão que a gente estava comentando, dos órgãos de saúde, tá? Que tem toda a volta as questões de segurança pública, que muitas vezes orientam. A gente já percebeu várias vezes na televisão, costuma aparecer nos jornais locais,
de bombeiros que fizeram resgate de crianças engasgadas, ou orientaram pais que estavam tendo crianças que estavam se engasgando, outras atividades que elas estavam fazendo, como a gente teve caso de crianças caírem em piscina, precisaram receber massagens, ou os próprios bombeiros orientam, ou o serviço de socorro, que são as SAMUs, realizam, ou se orientam os pais a fazerem algumas atividades até que eles consigam chegar aos locais. Então, de extrema importância essa questão. Tá? Então, o papel basicamente do ACS é tentar construir um ambiente seguro e garantir que essa criança possa explorar o mundo, brincar e crescer sem grandes preocupações, né? E os próprios pais também não tenham essas preocupações com questões de acidentes. Então, a gente basicamente realiza esse processo de transformar o lar mais seguro possível para que a criança possa ter um ambiente tranquilo e possa brincar. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse e até a próxima.